Pessoal, então a gente estava falando de métodos e métodos são legais, né? Porque a gente tem como segmentar o nosso programa, criar subrotinas, e essas subrotinas elas podem facilitar bem a vida. Eu acho que a gente poderia ficar em teoria, mas eu acho que exemplificando fica melhor. Tenho algumas ideias de exemplos, né? Não são os exercícios convencionais, eu vou criar um exemplo aqui no padrão NHS, na hora sai, e a gente vai fazendo e vamos tentando elaborar alguma coisa. A primeira ideia que eu gostaria é de ter algum método que pudesse calcular o fatorial de um número. Dado um número, ele calcula o fatorial e retorna o fatorial para a gente. Essa fala é muito importante, então vamos pegar aí a ideia e lembrar primeiro, o que é um número fatorial, né? O que é o fatorial de um número, melhor dizendo. O fatorial de um número é quando você pega o número e você multiplica ele por todos os antecessores até 1. Então, por exemplo, quando você pega lá e fala, eu quero saber o fatorial de 4. Ele é o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. E aí, você tendo o produto desses números aqui, você vai ter a resposta que o fatorial de 4 é 24. E aí você vê lá, o fatorial de 3 é 6, porque 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 120. Então, é bem tranquilo da gente ver como que a gente pode calcular o fatorial de um número. A gente vai precisar de um laço, isso aí está tranquilo, mas eu quero exatamente isso. Eu passo esse valor para o meu método que vai calcular o fatorial e ele devolve para a gente isso daqui como resposta. Então, todos esses que estão na frente da exclamação vão ser as entradas e a gente vai poder ter isso aqui como saída. É essa a ideia. Eu gostaria disso daí, eu gostaria de fazer dessa forma. E aí a gente pode brincar para fazer um método para fazer esses testes aí, eu acho que fica bacaninha. Vamos começar as nossas experimentações, né? Vamos iniciar um programinha novo. E agora a gente vai colocar aqui um primeiro exercício com métodos, né? Agora exercício mesmo que a gente vai fazer. Antes a gente estava só brincando e exemplificando. LP não, perdão, PO. Agora a gente vai ter então exercício métodos 01. Esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Aqui vai ser a nossa estrutura básica. Então, aqui vai ter o nosso programa principal. A gente vai fazer alguma coisa. O que eu desejo é o seguinte. Eu desejo que, dado um número, ele devolva para mim o fatorial. Então, eu vou criar um método, lembrando que eu estou fora do método public, mas eu ainda estou dentro da classe. Tem que ser no escopo da classe a declaração. Então, eu vou criar um método chamado fatorial. Esse método chamado fatorial, ele tem por responsabilidade receber o número e me devolver a informação. Já que ele vai receber um número, então vamos colocar aqui. Ele vai ter que receber um número. Vou colocar aqui um inteiro, número. E ele vai ter que me devolver alguma coisa. E o que ele vai devolver? Ele vai devolver um inteiro também. Só que esse cara, ele não está sendo instanciado. A gente não vai criar um objeto para gerar, para chamar esse método. Já a gente quer chamar ele direto no método, dentro do método principal. Se a gente não está criando, não está instanciando, e ele está sendo chamado dentro de um método estático, ele também tem que ser estático. Está aí. Então, essa vai ser a estrutura do nosso fatorial. Como que eu calculo o fatorial? A gente tem que fazer um laço que vai de 1 até o número e a gente faz o produto disso daí. Multiplicou tudo isso daí, acumulou, a gente pode devolver. Legal, então eu tenho certeza que eu vou precisar aqui montar um laço. Então, vai ter um for, que a gente vai ter que fazer de 1 até o número. Obviamente, multiplicar por 1 não tem muito sentido, mas vamos lá. A gente vai ter aqui o nosso iterador,
int, a nossa variável de iteração, começando em 1, e ela vai até o nosso número. Feito isso daí, a gente sabe que vai ter que fazer um acúmulo dos produtos, né? Então, vamos fazer aí esse acúmulo dos produtos. Vou criar uma variável, retorno. Ela vai começar igual a 1. Eu não vou começar ela com 0, porque se eu começar ela com 0, como eu vou fazer multiplicações, eu vou acabar devolvendo uma surpresinha aí muito interessante, que é 0 para todo mundo, né? Retorno vai receber o valor que estava no retorno vezes o i. Então, o valor que estava no retorno vezes a minha variável de iteração, que ela vai de 1 até quando eu quero. Então, ele vai pegar 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes... Ele vai fazendo essa multiplicação. Ou melhor, ele vai pegar 1 vezes 1, dá 1. 1 vezes 2, dá 2. 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 4, dá 24. 4 vezes 5, dá 120. E ele vai fazendo esse processo. Isso daqui já é interessante. Então, legal. O Paixão fez uma pergunta. Não seria do número até 1, decontando? A ordem dos produtos não altera a multiplicação. Então, se eu fizer de 1 até o número ou do número até 1, tanto faz. Tranquilo, não tem problema nenhum. Uma coisa mais interessante ainda que a gente pode fazer é todo número multiplicado por 1 é 1. Então, eu posso pular isso daí, né? Não tem essa demanda, essa necessidade, eu não preciso. Posso fazer isso daqui. Isso daqui é interessante para mim, eu vou fazer essa multiplicação. Essa linha, ela ainda pode ser contraída. Então, eu vou colocar aqui, só como comentário, a própria linha, mas como a gente está utilizando a variável, recebe a variável alguma coisa, a gente pode fazer essa contração aqui. A gente pode colocar o asterisco igual, então, retorno asterisco igual a i, que é exatamente a mesma coisa que está ali na frente no comentário, que é o retorno, recebe o retorno vezes o i. É a mesma coisa. E após isso daí, se eu tenho algum conteúdo aqui que é diferente de void, eu preciso ter um return. Então, aqui, obrigatoriamente, return. E aí, o que eu vou retornar? Eu tenho que retornar um número inteiro, né? Então, aqui já compilaria. Mas o que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar o meu retorno. Eu coloquei o nome retorno já para ficar esperto que será isso daqui que a gente irá retornar. Retorne o que deve ser retornado, ou seja, o nosso fatorial calculado. Isso daí já resolveria. Será que está funcionando? É uma boa pergunta, né? Como que a gente pode verificar isso daqui para ver se está funcionando? Primeiro, eu vou compilar. Erro de código de escrita não tem. Vou agora fazer uma implementação. Vou chamar isso daqui, né? De alguma forma para a gente ver como é que fica. Então, vamos começar lá a nossa brincadeira. Eu vou fazer aqui só para que a gente possa visualizar rapidamente. Vou fazer um laço só para imprimir os fatoriais de alguns números para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo aqui. Int i igual a 0 e menor igual a 10. E mais. Vou fazer uma impressão, system.out.println, e aí o que eu vou imprimir aqui? Eu quero imprimir o número que eu estou calculando, o fatorial, com uma exclamação, igual, e o valor do fatorial calculado, né? Então, eu vou querer imprimir aqui o i mais uma exclamação, vou colocar aqui um igual, e depois eu vou querer que ele calcule o fatorial. Então, fatorial, e eu vou passar aqui para dentro do fatorial o i, que deve ser calculado. E ele vai fazer isso daí. Se tudo correr bem, isso daqui irá resolver bem o nosso problema. A gente vai imprimir um número,
com a exclamação que representa o fatorial, igual e o valor calculado desse fatorial. Compilando, compilou, executando. Olha lá que legal. A gente tem agora aqui, ó, o fatorial de 0 é 1. Fatorial de 0 é 1. Então, vamos voltar aqui e vamos ler lá que o fatorial de 0, por definição, é 1. E como que isso daqui ocorreu no nosso cálculo, né? Bem, simples. A gente atribuiu ao retorno 1. Como a gente tem o retorno 1, e aqui é 0, né? O número objetivo dele, o alvo dele é 0, ele vai começar no 2. 2 menor que 1? Não, né? Não é. Então, ele vai pular e vai retornar 1. E o fatorial de 1? É 1, né? Então, a gente tem aí, ó, fatorial de 0, fatorial de 1. Então, fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1. 2 fatorial é 2. E aí a gente vai bater aqui contra os nossos dados. 2, 6, 24, 120, 720, 5.040, 40.320, 362.888. Aí aqui eu acho que é 3.628.800. Tá aí, a gente conseguiu montar a nossa sequência de fatoriais. A gente conseguiu calcular através do método. E o mais legal que você deve de entender, qual que é o interesse nisso daqui? Qual que é o objetivo maior, né? Você viu que quantas vezes esse método daqui fatorial foi chamado? Ele foi chamado 11 vezes. Quantas vezes a gente escreveu isso aqui? A gente escreveu uma. Só que agora eu posso usar esse calcula fatorial dentro do meu programa em qualquer lugar. E eu poderia fazer outras implementações. Por exemplo, a gente estava falando, seguindo aqui a nossa lista lá de linguagem de programação, a gente também tem os números primos, né? Número primo tem uma característica legal, e ele só pode ser divisível por ele ou pela unidade. A gente tem alguns detalhes interessantes. Só existe um número primo que é par, que é o 2. Um não é primo, por incrível que pareça, porque o 1 ele só é divisível por 1 e pela base. Mas só que como eles são os mesmos, isso daí não conta. Então eu preciso ter apenas dois divisores. Eu não posso ter mais e não posso ter menos. Nesse caso, então, o 1 não entra como sendo um número primo. E aí você vai calcular todos os divisores. Se ele só tiver 1 e ele mesmo, ele é primo. É essa a ideia do cálculo do primo. E aqui tem uma sequência de números primos que a gente pode depois fazer também um outro laço e comparar para ver se está dando tudo certo, né? E como que eu poderia calcular agora o número primo? Vamos ver agora como que a gente montaria para fazer o cálculo do primo. Novamente, a gente precisaria aqui de um método, né? E esse método, ele tem alguns detalhes um pouco diferentes. Eu preciso passar um número para dentro dele e esse número vai ser testado. Então, aqui eu vou passar um número e esse número vai ser testado. E esse teste, ele vai me dizer o quê? Se o número é ou se o número não é primo. A gente tem uma variável, né, um tipo de variável primitivo muito interessante para quando a gente tem teste de é ou não é, sim ou não, né, verdadeiro ou falso, que é o boolean. Então, a gente pode usar como retorno desse método daqui um boolean. O tipo booleano vai retornar verdadeiro quando o número que eu passar aqui na frente for primo, e retornará falso quando o número não for primo. Bacana, isso resolve bem. E a gente vai ter aqui também estático, porque também será chamado dentro do método principal, sem a necessidade de criação de uma instância nova. Então, vamos fazer aqui a nossa brincadeira. Para testar se o número é primo, eu vou ter que varrer todos os divisores do número. Beleza, então. Então, a gente vai fazer um laço. Novamente, a gente vai fazer um for. E a gente vai ter que andar de 1 até o número. E eu vou andar de 1 em 1. E o que acontece agora? Acontece o seguinte, eu preciso testar as divisões desse número, né? Eu preciso verificar se esse número dividido por cada um dos números que compõem ele, que seguem na ordem até ele,
se isso daí dá certo, se dá uma divisão exata. Para fazer isso, eu vou precisar de um teste, né? Eu vou ter que fazer aqui um if de alguma forma. Isso daí é muito legal, porque eu vou fazer um testezinho e dentro desse teste, quando é verdadeiro, eu conto. Legal, eu posso fazer isso daí. Aqui eu vou ter um teste. E eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o meu número pelo meu i. Só que se eu fizer a divisão dessa forma, eu estou dividindo inteiro por inteiro, eu vou obter inteiro. E não quero inteiro. Eu quero saber resto da divisão, se deu divisão exata. Para saber se deu divisão exata, eu não utilizo o barra, eu utilizo o porcentagem. O porcentagem devolve o resto da divisão e eu comparo para verificar se isso daí é igual a zero. Ou seja, se tiver zero de resto, quer dizer que é uma divisão exata. Por exemplo, 4 dividido por 2, o 4 dividido por 2, 4 dá 2 vezes, 2 vezes 2, 4. 4 passo para o outro lado, subtraindo, 4 menos 4, 0. Restou 0. Mas e se eu pegasse agora e falasse 5 dividido por 2? 5 dividido por 2, 5 dá para dividir por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4, passo o 4 subtraindo. 5 menos 4, resta 1. Esse 1 é o resto da divisão. Então, isso indica que não é uma divisão perfeita. Logo, a gente vai ter que fazer alguma forma de acumular esses valores. Eu preciso, de novo, de uma variável aqui que acumule essa informação. Eu vou colocar aqui um contador mais. O contador mais, novamente, vou lembrar que é o contador igual a contador mais 1. Estou jogando mais 1 para dentro dele. Ou ainda, você poderia colocar contador mais igual a 1. Também seria a mesma coisa. Todas as formas estão resultando em incrementar 1 no seu contador. Eu preciso declarar esse cara. Então, vamos declarar ele aqui no início. Int contador. E o meu contador, quando ele começa com 0, para que eu tenha certeza que eu não tenha nenhum número sendo contado a mais e gerando aí falsos positivos. E agora, como que eu vou devolver essa informação? O teste é o seguinte: se o meu contador for igual a 2, ou seja, se ele tiver apenas 2 divisores exatos, eu tenho que retornar verdadeiro. Quer dizer, então, que é um número primo. Se não, eu tenho que retornar falso. Porque indica que o meu número não é primo. Legal. Essa estrutura daqui, ela pode ser escrita de outras maneiras. Eu vou escrever outras formas aqui também de como que eu poderia fazer isso aqui. Eu vou colocar um bloco de comentário, né? Só para que a gente possa ver. Essa ideia daqui é muito importante e tem que tomar um cuidado absurdo. Por quê? É um erro muito comum que acontece, né? Vamos colocar aqui embaixo e vamos mostrar os erros que acontecem. Eu vou compilar o programa assim. Então, compilei meu programa. Beleza. Aí você pode falar assim, se for isso aqui, eu retorno verdadeiro. E esquecer de colocar o retorno falso. Ele dá um erro dizendo que não fechou uma chave, tem alguma coisa errada aí. E, na verdade, tá certa, as chaves estão corretas. O problema é que, como é um desvio condicional, pode acontecer de não ser verdade. Se pode acontecer de não ser verdade, eu tenho que implementar a parte do não verdade. Pô, se eu posso implementar aí a parte do não verdade, eu posso usar um else. Sim, mas eu também posso fazer o seguinte: return false. Dessa forma daqui. Isso daqui faz com que aconteça o quê? Eu tenho aqui meu contador. Se for verdadeiro, ele retorna true. De qualquer forma, se ele não passar por aqui, ele vai ter um retorno. A partir do momento que eu faço essa estrutura, eu compilo, dá certo também. Muito legal, eu gosto bastante dessa estrutura. Mas ainda tem algumas outras maneiras de serem
produzidas respostas para isso daqui. Você concorda comigo que isso daqui, esse teste lógico, se ele for verdadeiro, retorna verdadeiro. Se ele for falso, retorna falso. Ou seja, é exatamente o resultado dele que vai ser retornado. Logo, se é exatamente o resultado dele, eu poderia fazer algo assim. Eu retorno o resultado da comparação do contador com 2. Se isso aqui retornar verdadeiro, tá certo. O número é primo. Se retornar falso, tá errado. O número não é primo. Então, eu consigo fazer isso daí. E aí, dá para fazer esses testes daí. Fica bem bacana, a gente pode agora testar. Eu vou deixar comentado, né, dentro do nosso código, tem vários comentários, bloquinhos de comentário, mas é para que você possa escolher qual forma você deve utilizar. A que você quiser. Todas elas funcionam. Então, todas elas funcionam direitinho. Você pode escolher. O importante é que você veja uma e entenda que isso daqui funciona e como está funcionando. Se você entendeu isso, eu estou mega satisfeito. Agora vamos compilar o nosso programa para ver. Compilação concluída com sucesso. Isso aqui funciona, não tem problema nenhum, tá joia. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer aqui um outro laço. Eu vou deixar separado para a gente poder visualizar melhor, né? Vou deixar aqui a nossa separação, tá aqui. Então, aqui a primeira parte é para fatorial. E essa segunda parte é para testar primo. Verificar se o número é primo. Então, a gente vai fazer agora o teste para dizer se o número é primo ou se ele não é primo. Então, agora eu quero que seja diferente aqui. Eu quero colocar aqui um é primo ou não é primo. Se eu colocar dessa forma, ele vai retornar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar de 1 até 10 para a gente poder ver. Vou colocar até mais aqui, vamos colocar aqui 20. Compilando o nosso programa, você vai ter um monte de verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Estranho. E se eu quisesse melhorar, você pode trabalhar o retorno do método. Obviamente, se você tem esse cara retornando verdadeiro ou falso, você poderia colocar isso aqui dentro de um if e verificar qual mensagem você vai imprimir. Só para lembrá-los, a gente vai mexer um pouquinho aqui com o operador ternário, só para não dizer que eu não utilizei ele hoje, né? Então, a gente tem aí o nosso operador ternário bonitinho. Vou colocar aqui, se ele é primo, vai retornar aqui primo. Se não, eu não vou retornar nada. Vou deixar aqui sem nada, branco. Compilando, rodando. Agora você consegue ver mais claramente quais números são primos. O 1 não é primo, o 2 é, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, de 1 a 20, são esses os números primos. Bem interessante aí a gente vendo que só saiu ali primo quando eu quis, né? Eu posso trabalhar, se eu quisesse colocar é primo, não é primo, né? Fica a gosto do freguês. Mas aí tá uma boa ideia da gente fazer uso, né, dos nossos métodos. Aqui a gente tem, então, um método para calcular o fatorial de um número, tá lá, o método que calcula o fatorial de um número, e um método que testa se um determinado número ele é primo ou não. Isso daí é o que a gente já tinha trabalhado. Então, tudo que a gente já fez, a gente já poderia estar aproveitando. Imagina que você poderia criar uma única classe, se tivesse todos os arquivos na mesma pasta ou dentro do mesmo pacote, você criaria um método para cálculo de primo e todos os processos que chamariam um teste para verificar se um número é primo poderia ser consumido através disso daí. Eu acho uma saída bem legal, bem bacana, bem inteligente você poder reaproveitar código. Tá aí uma saída bem bacana, eu gosto bastante, eu sou fã de ver essas possibilidades de como pode ser aproveitado. Mas tem mais maneiras ainda da gente brincar. Porque agora vem uma jogada interessante, né?
E se eu quisesse calcular um conjunto de números, né? Se eu quisesse passar aqui alguns números para serem testados, para verificar se eles são primos ou não. Poderia fazer um método para isso, né? Aqui eu estou fazendo um laço que vai de 1 até 20. Mas e se eu tivesse números aleatórios aí no meio do caminho? Eu não poderia fazer, sei lá, uma lista dos números que eu quero testar? Eu quero testar se tais números são primos ou não. Eu poderia seguir com essa ideia. Eu quero testar se alguns números são primos. Então eu quero passar um conjunto de dados para serem testados. Pô, se eu vou trabalhar passando um conjunto de dados, eu estou trabalhando com um array, com um vetor. Bacana. Então vamos fazer aí meus números. Vou criar então aqui um array de inteiros. Então, int meus números igual a new. Nem vou usar isso, vou fazer a criação direta, né? Vou colocar os números que eu quero testar. Vocês gostariam de brincar falando quais números vocês gostariam de testar para ver se é primo ou não? Se vocês falarem, eu vou colocando aqui. Colocar aí no chat, vai colocando, eu vou inserindo aqui para a gente fazer os testes. 12 bilhões, 900 milhões, 144.333. Esse cara aqui, 12 bilhões, ele excede o Não vai, número, não vai. o tamanho do inteiro. Isso, vai Eu só. posso tirar o 12 bilhões, Pode. eu vou colocar o 900 milhões, aí ele calcula. Só para ver que vai demorar, né, seu sacana? É claro, tem que ver o limite do programa. 10, 34. Alguém mais tem algum número que gostaria de testar? Quero saber se 26, se 721, se números pares já vão cair por fora. Então, Aldinho, vou só porque o único par que é primo é o 2. Eu vou pular esse número, eu vou colocar aqui 1033, beleza? Só para a gente pular aqui. Eu quero testar também o 27, 721, aqui o 47. E eu acho que já tem aí 1, 2, 3, 4, 5 para a gente testar. É isso aqui, é esse conjunto de dados que eu quero testar. Eu quero verificar se isso aqui são números primos, né? Como que a gente pode fazer um método para receber isso daqui e dizer para a gente quais são e quais não são primos, né? Então, agora eu vou colocar aqui embaixo como que eu gostaria que acontecesse. 13, 17, 13, 17. Eu vou fazer uma mudança estratégica e vocês vão entender o porquê dessa mudança. É bem inteligente mudar isso daqui. Eu agradeço ao Paixão por dificultar a minha vida. Se não for para fazer o difícil, a gente nem pensa, né? A gente nem tenta. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vou fazer um método que se chama verifica se é primo o conjunto. Não tá muito grande isso daí, não? Não, é um nome bem significativo. Nomes significativos são bons. Ele está explicando exatamente qual que é a função dele. E o que eu vou passar para esse cara? Eu vou passar os meus números, né? Então, eu vou pegar aqui os meus números e eu vou passar para ele. E ele vai ter que dizer quais desses números são primos ou não. Então, essa é a brincadeira que a gente vai implementar e vai elaborar. Eu vou fazer ele logo aqui embaixo, só para a gente poder aproveitar aqui e ver o nome dele. Então, eu vou copiar esse cara. Então, vou colocar ele aqui. Agora, a gente vai fazer as implementações necessárias. Esse cara daqui é um método.
Se é o método, ele tem abre e fecha parênteses. Perfeito. Eu vou implementar ele, então não pode ter ponto e vírgula, tem que ter lá uma abertura e fechamento de bloco para que a gente possa fazer isso daí. Esse cara, ele não está retornando nada, olha lá, ele não tem retorno. Se não tem retorno, é void. Além disso, se eu estou fazendo um método que vai ser chamado dentro do principal, e o principal é estático, eu não estou criando objeto para isso, não estou instanciando, esse cara também tem que ser estático. Tá aí. Aí agora eu estou passando números, os meus números. Esses meus números aqui que eu estou passando é um array, é um vetor. Eu vou falar que isso aqui é um vetor, dessa forma, só para mudar o nome para a gente entender melhor. É um vetor. E aí o que acontece? Ele é declarado como vetor do quê? Ele é um vetor de inteiros, correto? Então, eu vou colocar aqui que ele é um vetor de inteiros. Então, vetor de inteiros. Lembrando que eu posso colocar o abre e fecha na frente do int ou na frente do nome do array que eu estou criando, da variável que eu estou criando. Agora, a gente vai começar a fazer essas impressões. Eu quero verificar se o número é ou se não é e eu vou fazer a impressão. Eu vou ter que iterar essa lista daqui que eu tenho, né? Esse conjunto de dados que eu tenho. Vou ter que fazer um for para ele. Isso daí já estava na cara que iria acontecer. Então, vou fazer um for para poder iterar ele. A iteração dele vai até quando, né? Ele vai começar onde e vai até onde, né? A gente vai fazer o seguinte, ele vai ter que começar aqui, int i igual a 0, primeira posição, e ele vai até quando o i for menor que o tamanho do meu vetor, né? Vetor.length. E aí eu pego esse atributo chamado length, ele vai trazer para mim o comprimento, quantos elementos tem dentro do vetor, porque eu estou passando um vetor e eu posso mudar o tamanho dele a qualquer hora, não vou saber o tamanho dele nunca de antemão. Já que eu não tenho o tamanho dele de antemão, eu pego na hora que eu receber ele, eu verifico. E eu quero passar por todos os elementos, né, de 1 a 1, então incrementando de 1 a 1. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa chamada daqui, ó, exatamente isso daqui. Vou fazer a chamada lá para ele passar o valor que está dentro do vetor. Então, aqui eu vou colocar vetor na posição de i. E a mesma coisa, eu vou passar aqui agora o valor que está dentro do vetor. Vetor na posição de i. Ele vai mostrar se é primo ou não, simplesmente isso daí. Agora, eu vou colocar aqui primo e não é primo. Isso daí, fazer dessa forma aí, vamos ver o que acontece. Peguei, Ctrl+C, Ctrl+V, nem pensei muito, vamos ver lá o que rolou, o que vai sair. Já está sendo chamado, vamos compilar esse cara e vamos rodar ele. E olha que legal, a gente tem lá o 1033, ele é primo. O 27, ele não é primo. O 721 não é primo. O 47, o 13, o 17 são primos. E o 900 milhões, 144.333 não é primo. Tá aí, a gente viu que dá para fazer uma passagem de um array. Eu posso passar o array e eu posso lidar. Lembrando, então, para fazer a passagem do array, eu preciso passar literalmente um vetor. Passei um vetor aqui. Esse vetor vai receber o array de fora. Então, quem ele está recebendo aqui, na verdade, é esse cara daqui, os meus números, que foram esses números que a gente digitou. E se eu colocasse mais um número qualquer aqui, né? Eu posso colocar qualquer número. Por exemplo, só para a gente ver o Aldinho feliz, colocar o número que ele queria testar antes. Vamos testar aí o 18, testar o, sei lá, 91. Eu coloquei mais, simplesmente coloquei. E dessa forma, rodei, compilei meu programa. Eu esqueci que ficou uma vírgula sobrando aqui na frente, perdão. Agora sim. Compilei meu programa. Só tirar a telinha de mensagens e rodei. Beleza, olha lá. Ele já fez lá os números bonitinhos. Ele já está fazendo esse cálculo daí numa boa. Ele está mostrando para a gente. Tá aí o que era o objetivo. A gente poder passar a quantidade desejada e ele se vira com essa quantidade e produz o resultado para a gente.
Paixão, gostaria de fazer uma pergunta? Ô, professor, e para fazer o processo inverso, exemplo, se eu tenho que descobrir um número primo entre tanto e tanto, que geralmente as questões pedem. Exemplo, descobrir quantos números primos e quais são eles de 1 a 15. Como Legal. seria esse processo? Você quer devolver essa quantidade Isso. de E os elementos. números, não só a quantidade, e os Você números quer... também. Então, aí a gente entra num processo bem delicado. Eu já estava pensando em fazer um exemplo com o Fibonacci, devolver o Fibonacci, mas já que você está falando de primo, vamos pegar primo aí como exemplo. Porque já está pronto o A programa gente do tem primo. que... já facilita bastante. A gente tem um detalhe muito importante. Eu não consigo devolver mais de uma coisa. Eu só consigo devolver uma coisa. Eu posso devolver um array. Um array eu consigo devolver. Então, o meu array, eu posso devolver todos os números primos na faixa de tanto a tanto. Isso aí eu posso, sem problema nenhum. Só que aí o que acontece? Para eu devolver essa informação, que você quer a quantidade, eu poderia devolver o array e lá eu tratar, ver quantos elementos tem o array. Aí eu teria a quantidade já. Isso daí facilitaria muito. Eu não poderia Se criar eu um novo precisar com quantidade? devolver, por exemplo, a quantidade de números primos mais os números primos, a gente entraria na ideia da criação de um objeto, porque aí ele está devolvendo dados diferentes que a gente está agrupando em uma única estrutura. Na linguagem C é conhecido como structure, né? Ou na linguagem Pascal é conhecida como um type, né? A gente está criando um tipo novo. Eu não poderia colocar um for dentro de cada for aí e colocar um valor inteiro para cada vez que for verdadeiro, isso? Peraí, eu juro que eu não entendi, desculpa. Você falou de colocar um for. Isso, dentro de cada for aí. Já tem dois ali, né? Tem um dos inteiros e um dos primos. Aqui desse segundo primo aqui de baixo, você está com Tá. o mouse em cima. Se eu não colocar um for aí para ele contar quantos números, só que em vez de i, eu adicionar um outro valor inteiro, tipo um valor para A, e para esse A contar a quantidade de números que der verdadeiro, não, Sim, não, não dá. sei, não Mas então, facilitaria? é que eu tô pensando que você quer retornar essas informações. Tem um método que retorne tudo isso daí. Eu não consigo retornar mais de uma informação. Eu Ou ele posso vai retornar o quais são array os ou a números quantidade. ou a quantidade. Entendi. É. Então eu deveria fazer o programa duas vezes, apertar um Ctrl+C, Ctrl+V, só para ele fazer as duas Não, coisas. eu acho legal. A sua ideia foi muito legal. Eu curti. Vamos fazer um método assim, ó. Eu quero saber quantos números primos em um determinado conjunto, né? Em uma determinada faixa, né? Então, aqui, quantos para diminuir, porque você reclamou, ficou muito grande. Quantos primos na faixa, e aí eu vou colocar a faixa que eu quero. E ele vai retornar para mim, isso aqui vai ser retornado um número inteiro. Então, aqui vai ter uma quantidade. E aqui eu quero colocar os limites, né? Você disse que queria colocar, por exemplo, você tinha falado entre 1 e 15, né? Isso. Entre 1 e 15, por exemplo. Por exemplo, né? Eu quero fazer isso daqui. Beleza? Primeiro, vamos fazer esse cara daqui. Quantos primos na faixa de 1 a 15? Beleza? Então vamos implementar esse cara. Vou copiar ele aqui e a gente vai iniciar o desenvolvimento desse método. Se ele vai ser um método, né, a gente vai ter que fazer o corpo dele, não é ponto e vírgula, a gente vai abrir e fechar um bloco e agora a gente vai começar. Esse cara daqui, ele está nos devolvendo um inteiro, então aqui eu preciso que seja int. Então aqui já tem um int antes para a gente poder devolver. E ele também tem que ser estático, porque está dentro do... A gente vai chamar dentro do principal, sem a criação de um objeto. Está aqui. A gente sabe que em algum momento ele vai ter um return e ele vai retornar um número inteiro. Eu vou colocar um zero, porque zero é inteiro, vai dar certo aqui a minha compilação. Agora, eu preciso transformar isso aqui. Isso aqui é um número inteiro, né? Então, eu vou colocar aqui que vai ter que ter um int, né? Esse cara daqui é um int,
e esse outro daqui é um int. Só que eu não posso deixar número. Número não pode começar, não pode ser o nome de uma variável. Eu não posso ter nenhuma variável, nenhum nome começando por números dentro da linguagem Java. Então, eu vou colocar aqui início, e aqui eu vou colocar término. Do início ao término. Então, aí é o limite que eu tenho, da onde até onde que eu vou fazer, beleza? Então, essa é a brincadeira aqui. A gente vai precisar fazer um laço que vai do início até o término, incluso os dois. Então, intervalo fechado no 1, intervalo fechado no 15. Intervalo fechado no início, intervalo fechado no término. Então, para fazer um laço, a gente vai fazer aqui essa brincadeira, montamos um for e vamos montar lá o nosso iterador. O nosso i vai começar no início e a gente vai até quando? Até quando o nosso i for menor ou igual ao término, porque é intervalo fechado também. Então, aqui é igual, então aqui é um intervalo fechado, e um outro igual, intervalo fechado, e também bateu, belezinha. Menor ou igual a término, não deveria ser maior ou igual a término para ele terminar? Tipo, o início tem que ser maior ou igual ao início, daí de término tem que ser... Não, o início ele tem que começar em um valor, ele começa no início, com aquele valor. E ele vai até um determinado limite, né? Ah, Então, entendi. É que o senhor pensa do jeito contrário que eu penso. Tudo é do jeito contrário. eu entendo, você pensa de trás para frente ali, né? Você iniciaria no. Você está pensando em fazer a condição primeiro, né? Só que aqui Exato. o for ele tem a estrutura de ser a declaração e inicialização das variáveis. Depois eu tenho o teste lógico que eu vou fazer. E por último, a gente tem o incremento O da incremento do variável, incremento. ou incremento ou decremento, né? Uhum. Então a gente tem aqui inicialização, teste, incremento, decremento. Declaração, barra inicialização, teste, incremento, decremento. Essa é a estrutura do for e por isso a gente precisa seguir isso daí. Se fosse um while, a gente teria fora a inicialização e dentro dele já cairia no teste e dentro do bloco a gente teria que fazer o incremento ou o decremento, né? Então a gente mudaria isso daí. Mas qualquer laço resolve isso aqui para gente. Vou utilizar um for porque ele escreve numa linha só e economiza para gente. Vou colocar aqui, então. A gente fez já do início ao fim. Eu preciso contar isso daqui. Então, eu quero saber a quantidade, né? Eu quero saber aqui quantos números são primos. Int. Vou escrever aqui quantidade de primos. Essa quantidade de primos começa com 0. Eu coloco uns nomes maiores e depois vocês vão se acostumando com a ideia, porque fica mais significativo. Apesar de ser ruim de escrever muita coisa, mas as ideias têm autocomplemento, então facilita Semântica. muito a vida. Fica mais fácil de ler e entender. Semântica. Vou lá colocar minha quantidade. Então, eu preciso fazer o quê? Quando eu tiver um número primo, eu tenho que contar mais um na minha quantidade, correto? Eu posso fazer um if, então. Se alguma coisa, aí eu vou pegar aqui a minha quantidade mais. E o que eu vou testar aqui no meu if, né? O que eu vou fazer de teste? Eu quero verificar se o número que eu estou iterando, né, ele é primo. Então, eu vou testar aqui, ó. Primo, ele devolve verdadeiro ou falso, né? Então, aqui, ó, primo de i. Esse cara já me devolve verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai contar. Se não for verdadeiro, ele vai pular isso daqui e vai para o próximo número. E ao final, a gente vai devolver a quantidade de primos que ele contou. Então, a gente não devolve mais 0, a gente devolve a quantidade de primos. Isso daqui resolve o nosso problema. A gente consegue contar agora quantos primos tem numa determinada faixa. Note, eu não estou validando se o usuário vai inserir, por exemplo, 15 e 1. Eu estou imaginando que o usuário, estou supondo que o usuário vai ser lógico e vai colocar o menor e o maior número. A gente não está fazendo teste para isso daí. Mas é fácil resolver também, Parece. viu? É fácil resolver, não tem O usuário vai problema não. botar letra aí, 100%. Normalmente acontece. Beleza, a gente fez esse cálculo daqui. Esse cálculo é importante. Tanto é que a sua ideia, eu acho que eu gostei bastante da proposta para a gente resolver. Eu vou colocar agora uma impressão aqui. Eu vou fazer um system out print aqui para a gente ver aqui a quantidade de primos, né? Então, vou imprimir aqui um texto, né? Quantidade de primos
de 1 a 15. É isso daí que eu tenho aqui, né? Quantidade de primos de 1 a 15. E eu vou concatenar aqui com a minha quantidade. Beleza. Tá aí, bonitinho, compilando o nosso programa. Compilado com sucesso, a gente está lá juntando com a quantidade, é isso daí que ele vai retornar para a gente. Os números, a quantidade de números primos na faixa de 1 a 15. Compilei meu programa, executei, e ele vai. Eu deveria ter tirado aquele negócio lá. Mas beleza, de 1 a 15 são 6 números primos. Vamos verificar se realmente é 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 a 15, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números primos realmente. Professor, mas um não é primo, não. Mas não é. Eu disse que de 1 a 15 são 6. Ah, tá. Não. Eu falei que 1 era primo? Ah, Não. você tá contando um, só que contou um a partir do Não, 2, não, daí eu eu, já eu buguei aqui. selecionei eles, ó. Quando eu rodei, eu fiz o seguinte aqui, ó. Executando de novo. Agora ficou rapidinho. De 1 a 15 são 6 números primos. Aí eu vim aqui na faixa e mostrei, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, até o 15, né? De 1 a 15 são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso Tá daí. ok, foi A gente só falha do contou engano. realmente a quantidade de primos. Tranquilo, a gente. E eu erro pra caramba, você sabe, tem que ficar de olho em mim. É bom para vocês ficarem atentos, né? E aí, olha só, legal, a gente já sabe a quantidade de primos. E se agora eu quisesse devolver esses primos daí? Bacana, né? A gente poderia fazer a mesma chamada aqui, devolvendo a quantidade de primos em uma determinada faixa. E agora eu quero saber. Agora eu quero saber diferente, eu quero saber quais, né? Eu quero aqui, ó, quais, agora não é quantos, quais primos na faixa, e eu vou colocar a mesma faixa ali, só para que a gente possa seguir a linha de raciocínio. 1,15. Na faixa de 1 a 15, eu quero saber quais números são primos. Legal? Então a gente vai fazer isso aqui, ele vai devolver para a gente quais. E aí a gente tem aqui um detalhe, né? O que ele vai devolver? Ele vai devolver um conjunto de dados. Se é um conjunto de dados, é um array por enquanto para a gente. Então, int, eu vou precisar que esse cara aqui seja um array. Eu vou colocar aqui quais. Tinha quantidade, agora eu tenho quais. Vou deixar quais. Vamos ver isso daqui, né? Como que eu posso implementar esse cara? Vamos fazer a implementação dele. Olha lá. Se vai ser implementado, não tem ponto e vírgula, vai ser um bloco. Legal. E agora a gente já sabe. Esse cara daqui, ele vai ter que devolver o que para a gente? Ele vai devolver um array. Ele vai devolver um array. Então, a gente vai colocar aqui int, abre e fecha. E esse cara também, ele é estático, né? Ele está sendo chamado dentro do método principal sem a necessidade de criar um objeto. Então, para isso daí ocorrer, para ele pertencer à classe, ele precisa ser estático. Tá aí a nossa brincadeira. Esse cara aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ser um inteiro para representar esse primeiro número e um inteiro para representar esse segundo. Eu vou chamar esse cara aqui de início e eu vou chamar esse cara aqui de término também. Tá lá, início e término. Maravilha. Eu sei que eu vou ter que devolver alguma coisa aqui. E isso daqui vai ser um trabalhinho que a gente vai, né, elaborar. Quantos números, né? Qual o tamanho do array que eu vou criar? Não sei. Bem, tem como eu descobrir qual é o tamanho do array que eu vou ter que criar? Ah, não sei. Peraí, mas olha aqui embaixo. Esse cara não devolve a quantidade? Devolve. Se esse cara devolve a quantidade, eu consigo então saber quantos elementos terão no meu array. Vou fazer aqui então para a gente poder testar. Vou criar uma variável int vetor, vou chamar de vetor mesmo. Esse cara daqui vai ser um array. E ele vai ser igual new
int, e aí a gente vai ter aqui agora o tamanho dele. Qual que é o tamanho dele? Vai ser o tamanho que eu vou criar antes. Eu poderia colocar ali o método grandão, mas só para ficar um pouco mais organizado, mais legível, eu vou deixar mais bonitinho aqui, ó. Int tamanho. Tamanho dele, que é a quantidade, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, quantos primos na faixa. E aí eu vou passar aqui, ó, início e término, que são os valores que eu estou recebendo aqui em cima. Eu vou passar e agora eu vou passar o tamanho para a criação do meu array. Tá ali, bonitinho. Perfeito. Beleza, tudo de bom. Até mais, fofuxo. Agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar os elementos na faixa de 1 até perdão, do início até o término, e aqueles que forem primos, eu vou jogando dentro do meu array. Beleza, então sei que vou ter um laço, isso daí a gente não escapa, né? Vou ter que ter o meu laço. Meu laço vai ser int i igual a início e menor igual a término. E a gente vai de um em um, então i mais mais. Legal, agora eu preciso testar, né? If alguma coisa, eu faço alguma coisa. Se o que eu estou testando, então se o número que eu estou pegando for primo, então como que eu testo para verificar se é primo? Primo do método que passa o meu i aqui como parâmetro, né? Então estou testando. Se o meu número é primo, eu vou pegar e jogar ele dentro do meu array. E aí, olha lá que bonitinho, o meu array, meu vetor, ele vai receber aqui em uma determinada posição, ele vai receber o i. E aí vem a posição. Então, vamos trabalhar a posição agora. Vou ter que criar uma variável para posição. Int posição. A primeira posição do meu array é 0. Então, aqui, ó, posição. Só que eu sei que depois que eu atribuo, eu não posso ficar naquela posição, eu tenho que ir para a próxima. Então, posição mais mais, ó, incrementei a posição, bonitinho, vou para a próxima, e ele vai. Só que ele só vai para a próxima posição quando ele acha um número primo. Se o número não for primo, ele não incrementa, não vai para a próxima, ele vai alimentar tudo isso daqui. Ao final, o que, que eu vou retornar? Vou retornar o meu array. Opa! Return o meu vetor. Beleza, tá aí. Codiguinho feito. A gente fez agora o retorno sendo um array. E aí eu vou devolver isso daí. A gente já está num nível de programação bem mais avançado. Já está o negócio mais legal. Já estou começando a ficar animado. Isso daqui já está começando a ficar bacana. Compilando, olha só que legal. Compilou bonitinho. A gente vai devolver aqui um array para esse cara. Beleza, e o que eu faço com esse array? Olha, não me responda mal. A gente vai ter que iterar esse cara daqui para mostrar, né, quais são os elementos na faixa. Vou fazer aqui, só para ficar bonitinho, né? Quantidade de primos de 1 a tanto. Vou fazer o for aqui. A gente vai fazer um laço, for. Int i igual a 1. Aqui eu estou colocando o número direto, mas a gente poderia ter variáveis para tudo, né? I menor igual a 15. I mais mais. E a gente vai fazer a impressão, né? De quais números. Eu quero que imprima quais. Opa! Olha um erro bobo, né, cara? Nossa Senhora. Que de 1 a 15, né? Eu estou falando de array. Vai ser de 0 menor que quais ponto length. Eu vou pegar o comprimento do array, né? Eu vou varrer ele e vou fazer a impressão. Um elemento por linha. A gente pode fazer aqui para ficar mais aconchegante, mais juntinho. Aí. E só para pular uma linha no final, né? Aline. Beleza. Aí aqui o que, que eu fiz? Peguei o meu array e iterei ele de 0 até o tamanho dele. Fiz lá a iteração dele.
com a iteração dele, bonitinha feita, eu estou imprimindo todos os elementos, e aí a gente vai saber na faixa de 1 a 15 quais são os números que nós temos. Rodando aqui, olha lá, quais são os primos, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. São exatamente os números que a gente vê aqui em cima, que ficaram em destaque, ó. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Tá certinho, tá devolvendo exatamente os valores. Eu acho que por hoje já vimos bastante coisa, né? Vou dar uma revisada rápida aqui para a gente recapitular tudo que a gente fez. E eu não sei se vocês perceberam, mas notaram como que a gente usou os métodos, tudo a gente estava encadeado, né? Uma coisa sendo chamada dentro da outra. O nosso programa principal é isso daqui, ó. É esse trecho de código daqui, ó. Nosso programa principal. Acho que tem mais uma linhazinha aqui para cima. Aí, ó, esse trechinho de código é o nosso programa principal. Foi até a linha 35 ali. É bem curtinho, né? A gente está com um trecho de código bem curto. E eu achei bem bacana porque facilita bastante a ideia de que a gente pode chamar um método dentro do outro, e eu não tenho que ficar reescrevendo. Eu só tive trabalho de pensar no cálculo do primo uma vez, no cálculo do fatorial uma vez. Depois que eu pensei nisso daí, eu não precisei mais. É interessante que você não precisa mais gastar suas forças, suas energias e seu tempo reescrevendo um código que você já criou. Então, olha só que legal. Tem lá um array que a gente brincou. Eu tirei o número grandão só para aumentar a velocidade aqui no processamento, porque senão ele demora um pouquinho mais. Mas também não faz tanta diferença. Poderia colocar aquele número grandão que o Paixãozinho passou para a gente. Aqui eu tenho o fatorial para calcular um conjunto, né? Fatorial de uma sequência de números de 1 a 10, de 0 a 10. Aqui de 1 a 20 para calcular, verificar quais são primos, não calcular. Agora, quando eu quero, por exemplo, verificar se em um determinado conjunto de dados que eu passo, eu posso passar aqui, verifica se é primo, eu posso passar um array. A gente viu também que a gente criou um método que é o quantos primos na faixa do início ao fim, né? E ele devolve a quantidade de primos nessa faixa. A gente não está fazendo validação para ver a ordem, mas também 2 palitinhos a gente resolve isso aqui, sossegado. Esse cara daqui, ele é importante porque ele quebrou um galho gigantesco nosso, ele facilitou a nossa vida, porque ele trouxe para a gente a quantidade de números que o nosso array vai ter no próximo método, que é o quais números, né, são primos de uma determinada faixa, né? Então aqui o quais primos na faixa de 1 a 15 precisa do quantos primos na faixa de 1 a 15. Ele precisa desse método aqui, quantos primos na faixa, para poder trabalhar direito, para a gente poder criar o tamanho correto. E aí depois a gente iterou. Isso aqui também a gente pode facilitar, mudar, a gente pode criar um método para impressão para facilitar a vida, que aí ele já imprimiria direto. E assim foi muito interessante, eu achei muito legal esse exercício NHS na hora sai, né? O nosso teste de primo para verificar se o número é primo, ele não está otimizado, eu fiz da forma mais fácil possível, a gente não otimizou nada, a gente simplesmente fez lá a contagem, a gente varre todo mundo e conta. Eu poderia parar a contagem quando o contador passar de 2, porque com certeza já não era mais primo, isso daí era uma coisa interessante. Eu acho que fica legal essa ideia daí também. Eu acho que tem alguns outros detalhes que facilitam também quando a gente vai calcular. O cálculo do fatorial também retorna, ficou tranquilo. E a gente tem lá o verifica se é primo. Olha só como ele é pequeno. Ele é um laço que a gente itera utilizando, fazendo a chamada de alguma coisa. Ficou muito tranquilo. Ele mostra para a gente um conjunto que eu poderia utilizar para fazer isso daqui. Então, esse cara daqui, eu poderia ter um array de 1 a 20, eu passo esse array de 1 a 20 e ele imprime exatamente isso. Resolve também muito legal essa possibilidade aqui. Ficaria bacana. E aí, depois disso daqui, a gente teve esse método, que é o quantos primos na faixa, né? Fizemos lá um laço e a gente contou. Literalmente, a gente contou. É primo? Conta mais um. Não é? Não conta. É? Conta. Não é? Não conta. E a gente foi fazendo isso daí. Ao final, a gente devolve essa quantidade.
E aí, esse daqui que é um pouco mais diferente, a gente está retornando um array. Só que para retornar esse array, a gente precisou saber o tamanho que a gente criaria primeiro. Para tanto, a gente chamou o outro método, que é o quantos primos na faixa. E aí ele descobriu o tamanho. A gente criou o array desse tamanho. E aí a gente chamou novamente o método primo. Então, quantos locais dentro do nosso código a gente fez chamada ao método primo? A gente chamou o método primo várias e várias vezes dentro de outros métodos para facilitar a nossa vida. E é essa a ideia, de reaproveitar código. Criação de métodos facilita bastante. Se você tentar escrever esse código direto, né, um tripão só, né, ele vai ficar realmente muito grande. E você não vai reaproveitar os códigos e vai ter que reescrever muita coisa. E esse reescrever muita coisa acaba dando bastante trabalho e acaba tendo alguns detalhes. Se eu tivesse notado, por exemplo, algum erro dentro do meu cálculo do primo, eu facilmente vou lá no método que calcula o primo, que é esse último daqui, eu posso vir aqui direto e já soluciono o problema. É um local para manutenção. Então, a manutenabilidade do código melhora. A gente aumenta a nossa facilidade de dar manutenção no código. Essa é a grande ideia de utilização. Eu espero que vocês tenham ficado animados. Isso aqui não é para assustar ninguém, não. É para a gente crescer, para a gente aprender. Olhem esses códigos, estudem esses códigos e vejam como que é legal e o que a gente consegue fazer com eles. Então, a gente já viu aqui que a gente pode passar um array, né? A gente pode passar aqui um array como parâmetro e a gente pode devolver um array como parâmetro. Já começou a ficar interessante, né? Então a gente consegue fazer várias coisas a partir disso daí. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. É isso daí. Dali.